Quem dentre vocês quer ir para o céu? Quem dentre vocês aqui quer ir para o céu? Todos vocês que querem ir para o reino do céu, levante a mão. Todos são sementes, certo? Ok. Quando falamos em ir para o reino do céu, muitas pessoas dizem que querem ir para lá. Quem não quer ir? Mas já estamos no reino do céu. Aleluia. Todas as pessoas que querem ir para o reino do céu, sendo essa a razão do surgimento de muitas religiões, e por esse motivo denominações e religiões foram criadas. Esse foi o motivo, porque as pessoas querem ir para o reino do céu. Mas o que é triste sobre isso é que muitos criaram os seus próprios caminhos, seus próprios meios, e assim eles esgotaram até a última gota de força, tentando criar seus próprios caminhos para o céu. Para a decepção deles, perceberam que haviam voltado para os seus próprios caminhos e descobriram que não era o caminho de Deus. Temos que ver o caminho de Deus para podermos ir para o reino dele. Graças ao Pai, esse ministério é um caminho que não foi criado pelo homem, pois o caminho é feito por ele. Aleluia! Aleluia! Outros não viram um caminho que vai para o céu. E muitos querem ir para o reino do céu. Muitos já estão no céu. Aqueles que morreram em serviço e em obediência. Todos aqueles que são obedientes irão para lá. Mas para vocês, quando eu perguntei, todos levantaram as mãos. Então vocês sabiam, meus irmãos e irmãs, que nos últimos dias, Deus está cumprindo a sua oração que Ele fez antes. Ainda quando Ele estava aqui, qual foi a oração que nós memorizamos? Que foi nos ensinado ainda quando éramos jovens. Essa é a oração que eu memorizei desde criança. Foi ensinada a mim pelo meu pai, e as pessoas se acostumaram a recitá-la sem nenhum entendimento. Mas agora, meus irmãos e irmãs, isso será manifestado em nosso serviço. Qual é a oração que você sabe? Pai Nosso. Todos digam, Pai Nosso. Vocês memorizaram isso? O que ele disse? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Então não será você que irá ao reino dele, porque vai ser o reino dele que descerá. Como você saberá que já encontrou o reino dele? Venha o teu reino. Você já respondeu. Seja feita a tua vontade. O que está acontecendo no reino dele nos céus? Assim na terra como nos céus. Significa que no céu não há nenhum problema em fazer a vontade do Pai. Todos lá são 100% obedientes e continuam obedientes à vontade do Pai, e a obediência dele está firme. Aleluia. É por isso que no reino do céu não existem brigas. Esse é o novo céu. Você sabe qual é o antigo céu? Ele era governado por Lúcifer. Deus criou Lúcifer. E o espírito dele era o espírito de Deus. Ele foi criado como um anjo. Mas veja, ele questionou a Deus. Ele subestimou a Deus. Lúcifer é um comprometedor.
Ele comprometeu os planos de Deus. Ele comprometeu os anjos de Deus até que ele conseguiu 1/3 deles. Então houve uma guerra no céu. Esse foi o antigo céu. O antigo céu é onde a desobediência ainda está acontecendo. Aleluia! E vou repetir. O antigo céu é o céu onde existe desobediência à vontade de Deus. Graças ao Pai, Lucifer foi derrotado e foi jogado na terra. O céu então foi limpo. Aqueles espíritos desobedientes que foram removidos do céu foram jogados na terra. O céu foi limpo. É por isso que todos lá, os anjos, santos que foram santificados, aqueles que morreram em santidade, eles já estão no céu e são todos obedientes. Portanto, no céu não existe nenhum questionamento em obedecer à vontade de Deus. A vontade dele está sendo obedecida 120%. Não existe nenhum diabo no céu. Todos digam, não existe nenhum diabo no céu. Você já sabe que se existisse um diabo no céu, é porque teve alguém que desobedeceu a Deus. Existe sempre alguém que vai contra a vontade de Deus. Esse é o diabo. Alguém que vai contra a vontade de Deus, e esse alguém foi um anjo. Por isso, tenha cuidado, meus irmãos e irmãs, pois Lucifer é muito sábio. Se você atestar que você é um dos membros do reino de Jesus Cristo, mas você é aquele que sempre rebate os caminhos do seu pastor, você realmente parecerá com Lucifer. Aleluia! Portanto, ele foi jogado e chutado para fora do céu. Agora no céu seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não existe problema agora no céu, porque já foi limpo. Por essa razão já temos um novo céu que surgiu. Não existe ninguém lá que seja desobediente. O Pai pode andar lá e ninguém vai esfaqueá-lo pelas costas. Ninguém vai cortar o pescoço dele. Ninguém irá caluniar ele. Todos no céu são leais a Deus. Todos no céu amam a Deus. Aqueles que entraram lá foram filhos e filhas de Deus aqui na terra que morreram, mas nunca negaram a Ele. Eles nunca tentaram destruir Ele. Eles eram como eu. Eu não sei se eles foram como vocês. Eles estão no céu agora. Por isso eles estão com os anjos. Foram as pessoas que estavam aqui antes e agora estão lá. Eles provaram que eles nunca iriam contra Deus, nem mesmo por um segundo. Eles nunca vão virar as costas para a vontade dele em troca de coisas materiais. Eles realmente pertencem ao Senhor. Por isso estão no céu, obedecendo completamente à vontade do Pai. Não há nenhum problema. Esses são os verdadeiros filhos e filhas. O céu realmente está limpo. Você sabe o que é lamentável, meus irmãos e irmãs? A terra. O mundo é de dar pena por causa de Lucifer e seus anjos desobedientes que estavam com ele e foram influenciados por ele. A boca de Lucifer é como a de uma mulher. Por essa razão ele ficou sussurrando para todos os anjos. 1/3. E o que ele plantou? Sementes de desgosto, sementes de descontentamento. Vou sempre obedecer lá. Obedecer o Senhor? Ei, venha até mim. Temos nosso próprio exército. Vamos construir o nosso próprio reino. Você já está cansado de tudo isso. Esse é o espírito do irmão mais velho. Vocês já viram o espírito do irmão mais velho?
Um filho arrumou e levou todos os seus pertences com ele e foi embora. Quando ele voltou, irmãos e irmãs, ele pediu perdão e disse ao seu pai que ele poderia fazer dele um escravo. O pai se alegrou com o seu filho e, ao invés de atender o seu pedido, deu-lhe uma festa. Ele colocou um anel no dedo do seu filho, deu-lhe uma vestimenta e matou um boi para ele. O filho mais velho, que estava lá do lado de fora, não se alegrou. Ele não ficou feliz com a celebração que ocorria na casa liderado pelo seu pai. Por que ele não estava feliz? O pai perguntou. Filho, por que você está aí fora? Venha, vamos celebrar. Seu irmão tinha se perdido, mas agora ele está de volta. Então ele disse, eu nunca desobedeci, mas o Senhor nunca fez uma festa para mim. O coração do diabo é cheio de descontentamento. A fonte do descontentamento é o diabo. Paulo estava descontente quando a sua cabeça estava prestes a ser cortada. Pedro ficou descontente quando ele foi crucificado e queimado vivo. Os discípulos ficaram descontentes quando seus corpos foram mutilados por causa de Cristo. Eles foram cortados, mas eles estavam descontentes. Eles estavam contentes até no momento de suas mortes, porque tudo o que eles fizeram foi para o Senhor. Aleluia! O diabo é desgostoso. Assim como eu disse, ele tem a boca de uma mulher. Qualquer coisa. O que ele fica murmurando, meus irmãos e irmãs? Puro descontentamento. Tome cuidado sempre quando o diabo falar aos seus ouvidos, pois o espírito de descontentamento pode entrar em você. Ele vai te seduzir a acreditar que o que ele diz é muito atrativo. Mas, na verdade, o que ele quer é te usar para os propósitos dele. Esse é o diabo. Esse é o diabo manifestado na carne. A Bíblia diz a todos os habitantes da terra: o diabo desceu até vós com grande ira e ódio em seu coração. A todos os habitantes da terra, pois o diabo junto com seus anjos desceu à terra, tendo grande ira e destruição. Os demônios estavam irados, pois perderam os seus lugares no céu. Aleluia! Por essa razão, a vontade de Deus não estava sendo feita aqui. Quando religiões foram estabelecidas, o propósito era para fazer a vontade de Deus e ir para o céu e obedecer à vontade dele. Mas quando o diabo viu isso, ele enviou todos os seus anjos, espalhando eles por todo o mundo. Todos os países, cidades e bairros possuem demônios que o diabo implantou com a semente de descontentamento em seus corações. Eles se instalaram em diferentes lugares com uma missão. Qualquer que seja o lugar habitado por alguém, seja 2, um grupo ou até mesmo milhões, entre dentro deles. Se o propósito dele é ir para o céu, possua o corpo deles, engane e confunda a todos eles. Aleluia! Por isso, meus irmãos e irmãs, uma religião ou uma denominação começa com um motivo bom. Os originais realmente eram obedientes. Todos queriam seguir ao Senhor. Entretanto, cedo ou tarde, o diabo enviará um mensageiro, sendo ele um homem também, mas carregando um espírito ofensivo, um espírito de descontentamento, espírito que é desobediente à vontade de Deus. Essa pessoa é muito religiosa. E por essa razão, você seria enganado pela aparência dele. Foi isso que Jesus Cristo disse quando ele ainda estava aqui. Tome cuidado com lobos disfarçados de ovelhas. Parecem ser muito religiosos do lado de fora, e eles vão estar ali fingindo obedecer. Eles também falariam aleluia. Eles também diriam louvado seja o Senhor, mas suas mentes, as palavras dentro deles estão misturadas com uma outra coisa, misturada como um elemento diferente. Eles também ministraram reuniões dizendo, Deus é ótimo, glória a Deus. O diabo sabe quem está obedecendo à vontade de Deus 100%. E aqueles que não obedecem, às vezes não estão lá fora, estão entre nós, fingindo ser um de nós, meus irmãos e irmãs.
a semente do descontentamento, até que o momento chega e o espírito de descontentamento se ativa e a vontade dele é feita. Vá em frente, obedeça. Você já tem uma religião. Obedeça parte da vontade de Deus lá. Mas quando você examina a vontade de Deus, não está sendo feita completamente. Às vezes, só um terço é feito, ou até mesmo um quarto. Eles possuem uma forma de divindade externa, mas negam o real poder de Deus. Eles podem parecer santos, mas o poder de Deus não é encontrado lá de forma alguma. Qual é o poder de Deus? O poder de Deus é o seu reino. E o que é o reino de Deus? É a obediência à vontade dele. Na revelação que eu tive, o Pai consegue ver todos aqueles que estão chamando o nome dele. Religiões e denominação, ele viu todos eles. E um dia ele fez um teste e veio aqui. Ele bateu na porta de todos aqueles que estavam chamando o nome dele. E eles perguntavam, quem é você? Eu sou Jesus Cristo. Sério? Pode entrar. Sente-se na minha sala, pois você disse que é Jesus Cristo. Isso é a religião. Isso é a denominação. Depois de um tempo, eles ficaram entediados e diriam a ele, pode ir embora agora. Alguns o aceitaram apenas até as escadas. O Senhor foi a todos os lugares, todos os cantos desse mundo. Dentre todos aqueles que reconheceram que deveriam obedecer à vontade dele, nenhum acolheu a ele. Até o momento que ele chegou na minha casa. Ele bateu na porta da minha cabana. E eu disse, Pai, entra na minha casa. Venha. Venha, pode entrar. Eu peguei água para ele. Vamos. Tome um banho, tem água quente aqui. Pode colocar ali, pode se limpar ali. Eu vou arrumar o seu cabelo. Aqui estão minhas roupas novas, pode ficar. Minha casa é somente uma cabana, mas farei uma promessa ao Senhor. Coma primeiro, deite-se e descanse um pouco, pois tenho algo a falar para o Senhor. Tenho algo a dizer. Essa casa é minha. Eu sou o dono dela. Esse lote e essa casa são pequenos, mas eu sou o dono. A partir desse momento que o Senhor visitou a minha casa, o Senhor não será um visitante aqui. Eu te entregarei tudo. A escritura da minha casa, do meu lote e de todas as minhas coisas, eu entregarei ao Senhor. Eu vou transferir para o seu nome. O Senhor é agora o dono da minha casa. O Senhor não será somente o dono da minha casa, mas também será o meu dono. Eu me entreguei ao Senhor. Eu te entrego a minha autoridade. Eu te entrego a minha vontade. A tua vontade seja feita na minha vida. Aleluia. Faça de mim o seu empregado, o seu assistente, o seu ajudante. Faça de mim o seu cozinheiro, o seu zelador. Faça de mim o seu mensageiro. Está em suas mãos, Senhor. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. O Senhor não é somente o meu Salvador, mas é o Senhor e o meu Rei. Isso mostra o contraste da denominação. Eles aceitaram Jesus como Salvador. Quem dentre vocês aqui aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Deixa eu ver as suas mãos. Aleluia! Todos vocês receberam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Denominações e religiões também o receberam como seu Salvador pessoal. Mas existe uma diferença, e aqui é onde a diferença está. Muitas pessoas receberam Ele como seu Salvador pessoal, mas foi só isso que eles fizeram. Existe uma diferença? Por quê? Você pode aceitá-lo como seu Salvador pessoal, mas qual foi os ensinamentos que o diabo injetou nos outros? O que o diabo disse? Aceite Ele como seu Salvador pessoal. Isso é o suficiente. Você já está salvo. Isso é somente uma confissão. É necessário mais que apenas uma confissão. E o que o diabo quer dizer com aquilo? Faça tudo tranquilo, mas não entregue a sua vontade humana. Aceite a Ele. Senhor, Tu é o meu Salvador pessoal, venha ao meu coração. Fazem isso com lágrima nos olhos, louvado seja o Pai, louvado seja o Pai, e é isso. Mas lá no canto o diabo está dizendo, não entregue a sua vontade humana. É você que deve decidir isso.
Deus não pode fazer algo se você quiser ir para a igreja aos domingos ou não. Ele pode fazer alguma coisa se você murmurar ou não. Ele tem controle. Eles aceitaram a Deus, são os cristãos, mas continuam os mesmos. Nenhuma diferença. Eles não mudaram porque eles ainda continuam a decidir quem controla a vida deles. Por isso, quando Deus olhou para a terra, para ver se a oração dele estava sendo cumprida, que o reino dele viria, ele considerou as denominações, mas não houve nenhum que foi capaz de cumprir. Até que ele viu um pequeno ministério. Minha fé e a minha cabaninha. Minha fé e a minha cabaninha. Qual é a diferença desse ministério para os outros? A diferença é que ninguém aqui aceitou a ele apenas como seu salvador pessoal. Eu dei mais um passo. Eu fiz dele o rei da minha vida. Pai, reine sobre mim, seja o meu rei. O Senhor é o meu rei, faça de mim o seu zelador, o encarregado, o mensageiro, um pregador, o limpador de banheiro, um engraxate, qualquer coisa que o Senhor queira para mim, vindo do Senhor, eu não escolherei aquilo que eu quero fazer. Enquanto for a tua vontade, eu obedecerei. E se você morrer segundo a minha vontade, meu filho, não importa. Não importa se eu morrer, desde que eu esteja obedecendo ao Senhor. Eu sei que o Senhor me ressuscitará. Meu filho, você não está indeciso em seguir a mim. E se você falir? Não importa se eu falir. Posso perder tudo. Meus sapatos, minhas roupas íntimas. Eu darei tudo. Meu filho, você não vai se arrepender? E se muitos te disserem que você faliu por seguir a Jesus Cristo? Não, pai. Eu já me decidi a nunca ir contra o Senhor. Quando eu decidir a te seguir, não importa o que aconteça, eu aceitarei por causa do seu nome. Então o que você vai dizer para os perseguidores que te falarem que você faliu porque está seguindo Jesus Cristo? Pai, eu vou dizer para eles que eu estou pronto para falir. Eu estou até mesmo pronto para ficar sem nenhuma roupa por causa de Deus. Mas filho, talvez você tenha uma úlcera, porque se você me seguir, você não vai dormir direito. Chegará ao ponto que você não terá comida e não terá um local para descansar. Você tem certeza que quer me seguir? Talvez eles vão te culpar dizendo, olha aí o que ganhou servindo a ele. Você faliu e ficou doente com uma úlcera. Cadê o Deus que pode te curar? E o que você dirá, meu filho? Eu direi a eles, eu não estou apenas disposto a ter uma úlcera, mas até mesmo perder a cabeça por Deus. Aleluia! Meu filho, talvez você realmente é qualificado para me fazer o teu rei. Porque se eu for o seu rei, meu filho, você seguirá a minha vontade sem condição. Sem condições, meu filho. Sem condições. Todos digam, sem nenhuma condição. Não criamos condições para Deus. Significa que quando você aceita Ele como rei, Ele não vai te forçar. Fazê-lo rei da sua vida não é algo feito pela força. Não é pela força, não é colocado uma arma na cabeça de alguém. Reconheça-me como um rei ou eu irei explodir a tua cabeça. Isso não é meu Deus. Eu cheguei perto dele. Meu filho, você realmente quer dar a sua propriedade para mim? Sim, pai. E mesmo se o Senhor me amaldiçoar depois disso, eu me entregarei. Não irei culpá-lo. Aqui está a escritura da minha casa, da minha terra, pai. Mesmo se o Senhor pisar em mim depois disso, eu não irei culpá-lo, desde que seja a sua vontade. O que quer que o Senhor faça comigo, a minha obediência é incondicional. O Senhor é verdadeiramente o meu rei. E você? Você tem um rei? Ou você ainda é o rei?
Se você sempre considera a si mesmo na sua vida, você está sobre os paradigmas de religiões e denominações. Você já entregou a sua vontade para o Pai? Você confessou para Ele: Pai, por favor, controle as palavras que sairão da minha boca. Filho, eu controlarei as palavras que sairão da tua boca. Tudo que sairá dela será puramente as palavras de Deus. Você obedecerá à minha vontade. Tudo que sairá da sua boca será para o encorajamento das almas. Não sairá nada que levará as almas para a destruição. Nada sairá da sua boca que enfraquecerá as almas. Você pode seguir isso, meu filho? Pai, tome controle de tudo que sairá da minha boca. Ensina-me as tuas palavras. O Senhor é o rei da minha boca. Tu és o rei da minha língua. Então, se o seu pastor fala muito igual a uma mulher, mas todas as vezes que a minha boca fala, meus irmãos e irmãs, as almas começam a viver. Alguns receberam a Jesus Cristo como seu Salvador, mas eles ainda são os reis das suas línguas. Todas as vezes que eles falam, eles arruinam as palavras de Deus e as almas. Louvado seja o Pai. Meu filho, você também vai entregar o seu bolso? Pai, o Senhor pode virar do avesso se o Senhor quiser. A minha carteira é tua. Se o Senhor quiser, eu vou abrir completamente para o Senhor ver o que tem dentro. Eu vou entregar ao Senhor. Então significa que você vai dar o seu dízimo de bom grado? Não somente isso, Pai. Vamos reverter. 90% é teu e 10% é meu. Você realmente é digno de ser meu local de habitação? Porque você está disposto a receber apenas 10%. Louvado seja o Pai. Filho, você vai entregar os seus familiares? Eu vou entregar todos que têm o mesmo sobrenome que o meu. Pai, tua vontade seja feita na vida deles. Você não vai protegê-los se eles pecarem? Eu nunca vou protegê-los, Pai. O Senhor é o rei da minha casa. Não tem nenhum outro parente ou familiar, somente o Senhor. Antes mesmo de alguém se tornar meu parente, ele já estava em primeiro lugar. Portanto, o meu relacionamento com ele é mais importante que o meu relacionamento com vocês. Mas tem alguém que... Nossa, eles se amam muito, mas estão contra Deus. Eles se amam, meus irmãos e irmãs. Eles não se ofendem, mas eles estão contra a vontade de Deus. Eles se tratam muito bem, mas pergunte a Deus, meus irmãos. Eles estão contra Ele, porque não querem obedecer à vontade dEle. Não somos assim aqui. Antes de você se tornar meu parente, antes de você se tornar o meu amigo, Ele está em primeiro lugar. Aleluia! Incondicionalmente, já recebemos Ele como nosso Rei? Todos que receberam Ele como Rei, levante a mão. Você já é governado por Ele? Incondicionalmente? Ele já está reinando em todos os aspectos da sua vida? Sua mente, sua boca, seus ouvidos. Meu filho, se eu sou o seu rei, isso significa que você nunca escutará as propostas de Satanás. Nunca mais. Pai, se eu ver o diabo, eu vou dar um murro bem forte nele. Vai ser um murro mais forte do que o Anderson Silva. Você foi nocauteado, Satanás. Os cristãos que aceitaram Jesus como rei não irão apenas conhecer a verdade, mas vão se posicionar para defendê-la. Aleluia. Aleluia. Tem cristãos que não defendem, eles não se posicionam. Ao contrário, eles perseguem, eles causam danos ao reino de Jesus Cristo. Agora eu recebi Ele como rei e eu estou sozinho. Meu filho, agora eu já tenho um reino, pois eu estou governando alguém. Você entregou a sua vontade a mim. Você entregou a sua vida para mim. Você entregou a alma, coração, espírito e o corpo a mim. Você entregou a sua casa para mim. Você deixou que eu tivesse controle da sua vida incondicionalmente, 100%. Eu tomei o controle da sua vida. Isso significa que o meu reino já está aqui. Aleluia! Há então um homem que entregou tudo isso de maneira voluntária.
Meu reino já está aqui. Pois eu sou reconhecido como rei. Porquanto, quando existe um reino, existe um rei. Um reino não pode ser chamado de reino sem que haja um domínio. Aqueles sobre o domínio do rei devem, de maneira voluntária, deixar que sejam governados. Você não pode ser chamado de rei quando aqueles que você governa, mesmo sendo muitos, estão todos contra você. Eles só estão esperando o tempo para te matar. Eles parecem obedientes quando você está por perto. Eles dirão, ok, você é o rei, mas tome cuidado, quando a gente tiver uma chance, vamos estourar a tua cabeça. Aqui no reino de Jesus Cristo, não importa a maneira que ele esteja, de costa, deitado, estando na nossa presença ou não, ele continua sendo rei aqui. Amor, lealdade que não tem preço, comprometimento até a morte, assim como os apóstolos. Lealdade profunda. Foi por isso que os discípulos não tinham medo de morrer, nem mesmo por uma serra elétrica. Você não vai desonrar Jesus Cristo. Você está louco? Sua cabeça vai ser cortada por uma serra elétrica. Sim, pode cortar. Se eu tivesse 2 cabeças, eu ainda assim deixaria que fossem cortadas. Desonrar Jesus Cristo? Você está louco? Esse é o tipo de lealdade aceita no céu. Se a obediência for incondicional, nunca será escolhido nada a não ser seguir a vontade de Deus. É isso que é chamado de obediência absoluta. Aleluia. O homem não pode fazer isso sem o arrependimento. E do que ele vai se arrepender? Dos seus pecados. E o que é pecado? Minha vontade humana. Isso é o pecado. Todos digam, minha própria vontade. Repitam depois de mim. Minha própria vontade. Vocês não estão falando certo. Fale como eu. Minha própria vontade. Minha vontade. É isso. Se é da minha vontade seja feita. Essa é a minha língua. Eu vou usar como eu quero. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Não é assim que funciona no reino de Deus, meus irmãos e irmãs. Essa aí é a sua vontade. Esse é o pecado original. Porque a vontade humana é a pura desobediência à vontade de Deus. Por isso, se eu tiver que escolher, aqueles que estão falando, se eu tiver que escolher, no momento que você fala isso, se fosse escolher, a cabeça da serpente que estrangulou seu coração lá no Jardim do Éden apareceu. Essa foi a serpente que te estrangulou. E o que é isso? O espírito de desobediência, que é o pecado original. Você herdou isso daquela serpente lá da época de Adão e Eva. E agora foram produzidas mais serpentes. A todos os corações dos homens, que foi designada uma serpente que cresça e estrangula o homem. Enquanto você cresce, a serpente também está crescendo. A cabeça dela está escondida. Então, quando alguém pregar igual a mim, meus irmãos e irmãs, e eu começar a falar do espírito de desobediência, do pecado, a cabeça da serpente vai fazer assim, ó. Você pode tocar o rabo, o corpo, mas não toca na cabeça. Você é líder de seita. Seita. Aleluia. Aqui no reino, o diabo está lá fora. Mas e aqui dentro? A serpente ainda está aqui? Sim, está. Às vezes não é fácil de ser vista, porque a serpente que estão nos membros parece estar ficando branca. Mas as de lá de fora é bem fácil de ver, porque são muito escuras, não passaram pelo refinamento da palavra de Deus. Entretanto, as serpentes aqui dentro passaram pelo refinamento pela palavra de Deus, mas não saíram completamente do corpo deles. Elas só ficaram mais claras, mas continuam vivas. Como você reconhece a serpente querendo levantar a cabeça? Quando estão ainda um pouco viva no coração daqueles que receberam o Pai como Salvador pessoal e afirmam ainda ser membros do reino de Jesus Cristo. O quê? Qual é o estilo do diabo?
Porque ele sabe que não pode me atacar diretamente, meus irmãos e irmãs. E o que ele faz? Quando você toca neles. Quando eu toco na desobediência, o espírito de desobediência nós a cortamos em pedaços, meus irmãos e irmãs. Não deixamos lá. Arrependa-se no espírito. E o que o diabo faz? Qual é o próximo passo dele? Lá fora, esses demônios pretos atacam o pastor Kiboloi diretamente. Mas aqui dentro, aquele ali do lado do pastor é uma pessoa má. Aqueles próximos ao pastor, eles são a razão disso ter acontecido. Minhas assistentes aqui, a irmã Tessie Dandan e a irmã Ingrid Canadá, sofreram muito. E ainda quando elas estavam na América, o diabo não parou. Mas elas já se acostumaram com as mordidas da serpente. O sangue delas já desenvolveu uma antitoxina e por isso elas nunca se afetarão. Amém? Agora nós vamos lidar com essas serpentes brancas que sobraram. Aqui estou mais uma vez e vou acabar de uma vez com elas. Elas só estão com a metade do corpo, só a cabeça está faltando, está morrendo. Nós vamos matá-las. Vocês querem alcançar o reino de Deus, certo? Querem entrar no reino dos céus? Aleluia! Aleluia! Esse sou eu, é a minha vontade. Isso é pecado. Essa é a semente da serpente que está te estrangulando. Foi ela que deu um soco em nós. Pá! E então a desobediência foi substituída pela desobediência à vontade de Deus. Quando o homem acordou, ele percebeu que havia sido nocauteado, meus irmãos e irmãs. Quando ele acordou, ele já era um ser desobediente. Quando ele acordou, ele ainda estava grogue. Quantos deuses existem? 3. Ele já estava nocauteado. Ele realmente foi apagado. Ele já não conseguia ver claramente a vontade de Deus. Quantos deuses existem? Leia. O homem obediente diria, somente um. E o homem pecador vai dizer, são 3. Somente um? Não, eu consigo ver 3. Na verdade, são 10. Esses que estão atordoados são os piores. Talvez 2 homens estejam se encarando. Quantos deuses? 2,5. Por isso esse ministério veio para te levantar. Eu sou como o Anderson Silva. Vamos dar um soco bem forte neles. Vamos derrubar eles. Aleluia! E através do quê? Do arrependimento. É por isso que ele tenta se clarear para esconder seu pescoço. Quando você toca no corpo, escorrega. Por isso a cabeça é o nosso alvo, incluindo os olhos. O que é o arrependimento? É a promessa que o homem deve fazer quando deseja se aproximar de Deus. Depois que você fala, Senhor, Tu és meu salvador pessoal, eu confesso a Ti, Senhor. Se a sua promessa termina aí, você é denominacional, você ainda está na religião. E aí você acaba não seguindo a vontade dele. Então, o que você deve fazer? Depois de falar tudo aquilo, você continua, Senhor, recebo a Ti como meu rei, eu me arrependo. Quando eu disse o que era arrependimento, o homem imediatamente correu até mim chorando. Eu disse, o que aconteceu? Caiu alguma coisa no seu olho? Por que você está chorando? Ele disse, é porque você estava perguntando o que é o arrependimento. E por isso você vai chorar. Sim, isso que é arrependimento, é chorar pelos pecados. Chorar é somente o resultado do arrependimento. Outras pessoas fingem, mudando sua expressão facial. Por que seu rosto está tão vazio? Eu me arrependi, irmão. Não me toca porque eu me arrependi. Quando eu chegar perto do pastor, eu vou bem devagar, para o pastor perceber que eu realmente me arrependi. É isso que significa arrependimento? Talvez essas são algumas reações de alguém quando se arrepende, mas isso não é arrependimento. Você pode se comportar assim, mesmo sem o arrependimento.
Muitos derramam lágrimas, mas eles não se arrependeram de verdade. Alguns choram de verdade. Por que você está chorando? Eu queria matar ele, mas não consegui. E por que você estava chorando? Porque eu estava orando ontem à noite para que ele fosse atingido por um raio, mas não teve nenhum raio. O que é o arrependimento? Depois de você ter aceitado a Ele como seu salvador pessoal, você diz: Pai, me entrego a Ti. Eu estou aqui aberto. E prometo em sua presença que a partir de agora, sabendo que foi o Senhor e sabendo de tudo que fizeste por mim, não seja feita a minha vontade, não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. E aí depois vai dizer, assim como meu filho, incondicionalmente. O que você vai responder? Talvez você vai falir. Talvez você perca o seu negócio. Talvez você não ficará rico. Incondicionalmente. Até mesmo seus filhos. Até mesmo seus pais? Você ficará sozinho para defender e estar com o pai? Ele será sua prioridade? Mesmo se você morrer enquanto segue a Ele, você não vai ter remorso até mesmo se morrer? Tiveram vários seguidores de Jesus Cristo que morreram e no momento da morte fizeram uma cara como se estivessem com remorso. Mas há vários seguidores de Jesus Cristo que morreram, mas morreram sorrindo. E alguns de vocês já estão fazendo cara feia mesmo estando vivos. Aleluia! Você aceitou ele como seu rei? Levante a mão se você o aceitou como rei. O que você deve fazer se você já o aceitou como rei? Obedeça. As suas respostas foram corretas, obediência. Mas tem uma resposta melhor do que essa. O que você deve fazer se você já o aceitou como rei? Eu vou ensinar para vocês a melhor resposta. Assim como você fez, pastor. Você entregou tudo. Pai, o Senhor é o dono de tudo. Eu não sou mais dono. Serei seu filho. Te obedecerei devotamente. O Senhor não me forçou. Eu estou obedecendo por amor. Por isso não escolherei o que obedecer, mesmo eu entendendo ou não, eu irei seguir ao Senhor. Aleluia. Pai, desde que o Senhor seja o meu rei, nada mais importa. Tem uma música. Jesus seja o Senhor de tudo, dos reinos do meu coração. Jesus seja o Senhor dos reinos do meu coração. Jesus, eu entrego todos os reinos do meu coração. Se isso acontecer, ele terá um reino. Se ele tiver um reino, existe mesmo um verdadeiro rei que governa através do amor. E você terá vontade de entregar todas as coisas ao reino dele. Sua vida, tudo será entregue diante dele, incondicionalmente. Tudo será entregue. Assim como eu entreguei. Todos digam, assim como você. Assim como você. Ele é o rei? Ele governa sobre você, incluindo a mim? Você vai aceitar a governança dele sem nenhuma reserva? Não vai escolher o que obedecer? Só existe um rei. E se existe um rei, existem leis. Existem as leis do reino. Aleluia! Uma vez que você se arrependeu dessa forma, a semente da serpente, que é o pecado original, o espírito de desobediência, esse antigo espírito de desobediência já foi atingido pela lança do arrependimento. Já acertou a cabeça.
a serpente branca, vermelha, preta, verde, amarela, todas elas saem. Ela já foi cortada em pedaços. Por isso que já não tem mais nada enrolado no seu coração. Já não existe mais nenhum espírito maligno lá. O espírito de desobediência, que é o pecado original, já se foi. E então João 3,5 será cumprido em sua vida. Você nascerá novamente no Espírito. Todos digam, nascer novamente no Espírito. Qual é o antigo espírito que agora está morto? O espírito de desobediência. Esse é o pecado original. Quando a desobediência acaba, esse espírito vai embora. E é isso que chamamos de pecado. Então você é uma pessoa arrependida, e pelo fato de você ter se arrependido, esse espírito é tirado e você é perdoado, meus irmãos e irmãs. Sua vida antiga de serpente está morta. E que vida antiga é essa? A vida que dizia, esta é a minha vontade. Uma vida de uma pessoa pecadora. Uma pessoa que só obedece à própria vontade. Fazendo a sua própria vontade mesmo não sendo dono de si mesmo. Essa pessoa morreu. Você já morreu. Você escolheu morrer a morte de Jesus Cristo. Seus pecados foram perdoados por causa da morte pelo arrependimento. Então, nesse momento, você perceberá uma recompensa. Você será enterrado, é bem rápido. Esse é o batismo. Muitos de vocês foram batizados. Então você é ressuscitado. Qual é o sinal que você foi ressuscitado? Quando você já recebeu os dons do Espírito. Qual é o dom do Espírito? Um novo quê? Um novo Espírito. Que Espírito novo é esse? O Espírito de obediência à vontade de Deus. Assim, o espírito de obediência à vontade do Pai toma lugar. Sem reserva, sem condições, lealdade absoluta, um comprometimento que alcança o céu. Sem reserva significa que tudo é entregue para Deus. Obedecendo à vontade de Deus, não importa o que aconteça. Você agora nasceu novamente no Espírito. Por essa razão, ele disse, quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você realmente quer entrar no reino de Deus? Você já tem um novo espírito? Mais uma vez, que espírito novo é esse? Sem condições, sem reservas, comprometimento absoluto, assim como eu. Em outras palavras, para se resumir tudo, assim como quem? Assim como você, pastor. Essa é a sua resposta? Você seguirá a Deus? Assim como quem? Assim como você, pastor. Oh, Deus diz então, nossa, isso é novo. Eu pensava que a minha vontade somente era feita no céu, mas agora está sendo feita na terra. Isso é novo para mim. E mesmo Lucifer estando lá, a minha vontade está sendo feita. Uau! É uma novidade. E então o céu anunciará, cidadãos do reino do céu, novidades. Minha vontade está sendo feita na terra. Minha oração foi cumprida. Venha o teu reino.
Foi por isso que Jesus Cristo veio à Terra. E o que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não será você que vai subir para os céus. Antes de você chegar lá, o reino do Pai descerá aqui. Vocês são gratos, pois os olhos de Deus, os olhos que olham para o mundo inteiro, está no seu pastor e na sua pequena congregação, a qual ele escolheu para reinar. Aleluia! Todos vocês estão incluídos, pois estão obedecendo assim como eu. O pequeno reino que começou no meu coração está crescendo, ficando cada vez maior até que cubra o mundo inteiro. De um indigno, de um fraco e de uma montanha, desceu uma pedra sem pé, desceu até o fim. Até que se tornou grande, muito grande, pois muitos estão se tornando como eu em obediência, até que se cubra o mundo inteiro. Esse se tornou o reino de Jesus Cristo aqui na terra. Uma vez que isso é visto, meus irmãos e irmãs, então o que Deus disse que será cumprido? Eu farei dele um novo mundo. Já existe o novo céu? Qual é a característica do novo céu? Não existe qualquer problema em fazer a vontade do Pai lá. As pessoas lá são leais. As pessoas lá são obedientes. Lucifer já não está mais lá. O reino de Deus já está aqui na terra. Já está aqui? Esse é o reino dos céus que estamos esperando, onde a vontade dele será feita. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele está sendo feita aqui na terra hoje? Quando a vontade dele é feita na terra, é esse então o reino de Deus que chamamos de novo mundo. Qual é a característica do novo mundo? A mesma do novo céu. Lucifer não está mais lá. O diabo não está mais lá. Não existe ninguém que desobedeça a Deus lá. Todos estão juntos. Todos seguem. O comprometimento de todos é tão grande que chega aos céus. Tudo lá é obediência absoluta. Todos seguem a vontade do Pai com amor, sem condições e sem reservas. Mesmo pobres, vivos, mortos, com fome, não importa o que aconteça. Nós continuaremos a amar o nosso Deus vivo. Aleluia. Então, se você quiser entrar lá no reino dos céus, primeiro você deve passar no reino dos céus aqui na terra. De quem foi o reino que veio? Como você sabe que já veio? Porque já tem pessoas que seguem a vontade dele. Foi isso que ele disse. E vos darei um novo coração. Qual é o antigo coração? É o antigo coração de desobediência e o antigo coração que era residente do pecado original. Qual é o novo coração? Qual é o novo espírito? É o coração e o espírito de obediência aos mandamentos do Pai. Aleluia. Aleluia! Um novo coração, um novo espírito de obediência. Um novo coração de obediência, um novo espírito de obediência que vive no novo mundo. Oh, esse é o novo mundo? Por quê? Não tem pessoas rebaixando as outras aqui. Não tem inveja aqui. Esse é o novo mundo. Qual é a antiga terra? Tente sair para o antigo mundo para encontrar quem está lá. Mortes, estrupo, inveja. A inveja é o mais jovem dos pecados. Calúnias, brigas. Você entra aqui no novo mundo. Esse é um mundo diferente.
Quando as pessoas olham para você aqui, não existe malícia aqui como se as pessoas quisessem possuir você. No mundo antigo, tenta andar sozinho de noite, especialmente se você é uma mulher muito bonita. Tenta andar lá. Qualquer animal lá vai desejar você. Mesmo que você não esteja despida, mas a forma que olham para você quando você passa, eles já te despiram. Mas o novo mundo de Deus não deve ser assim. Eles não devem ser tigres e leões, serpentes que devoram aqui. Esse é o novo mundo. Não há ciúmes aqui. Isso é da vontade de Deus? Não há indiferença aqui. A indiferença é da vontade de Deus? É por isso que isso não habita aqui. Porque esse é o reino de Deus. Essa é a lei do Pai. Qual é a lei dele? Amais uns aos outros para que o mundo saiba que são os meus discípulos. Ame uns aos outros para que o mundo saiba que são os meus discípulos. Uau, esse é um novo mundo. O que é um novo céu? Tem pobreza lá? Por isso mesmo que gostemos ou não, se estamos no novo mundo onde Deus governa, não existe mais pobreza. Pois a pobreza pertence ao antigo mundo. Não existe mais desobediência e serpente lá. E mesmo querendo ou não, Deuteronômio 28 será cumprido. Se obedeceres todos os meus mandamentos e decretos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Mesmo você gostando ou não, você será abençoado. Aleluia! Aleluia! Você já entregou tudo? Sua autoridade? Sua vontade? Não é mais a nossa vontade que deve ser feita, é a dele. Em tudo que fizermos, o que iremos dizer? Isso é da tua vontade, Pai. Eu sempre terei certeza que é a vontade dele que eu estou obedecendo. Esse é o estilo de vida do reino, meus irmãos e irmãs. Já estamos no reino de Deus aqui na terra. Quem quer ir para o reino do céu? Você precisa passar pelo reino de Jesus Cristo aqui primeiro. Você saberá que é o reino de Deus na terra, pois a vontade dele é feita e ensinada aqui. Aleluia. Eu posso ir para o céu sem passar por aí, pastor? Eu vou te falar a verdade. Não tem nenhum outro lugar onde você encontra alguém pregando assim. A vontade de Deus está sendo feita 120%. Você não escuta o nome dele ser exaltado, ser genuinamente exaltado. Não tem outro lugar. Por essa razão, se você não consegue passar por aqui, não venha me dizer que você irá para o céu. É por isso que a extensão do reino foi enviada para cá, para que você possa passar por aqui, para que você seja ensinado aqui e para que você prometa obedecer à vontade dele aqui primeiro. Pois só existem pessoas obedientes no céu. Aleluia. E se até mesmo aqui, meus irmãos e irmãs, você não é firme, seu espírito sempre vai sair do caminho do Pai. Não venha me dizer que você irá para o céu. Você será testado aqui. Aqui você será examinado. Ele dará a extensão do reino dele e dirá: ok, todos que querem ir para o céu, continuem aí. Vamos ver se vocês obedecerão. A única esperança do homem é o que eu estou pregando para vocês agora. Absoluta obediência. Não pode haver espírito de desobediência. O pecado. Tem algum pecador que pode ir para o céu? Não tem nenhum. Porque se um pecador entrar lá, existirá então outro Lucifer. Aleluia. Você conhecerá a sua relação com Deus através de mim. Eu sou seu padrão. Qual é a sua relação comigo? Examine isso. O que você pensa de mim? Qualquer que seja a sua relação comigo, essa será a sua relação com o Pai. Pois eu sou seu padrão aqui. Você não consegue passar nem por mim. E você quer ir direto para o mais perto de todos? Sem mácula. Sem manchas. Teve uma pessoa que descuidadamente entrou lá sem o seu uniforme de casamento. Quando o pai saiu, ele disse: quem foi o intruso imprudente que não se vestiu como os outros? Não te dei um espírito elevado? Não te dei uma vestimenta de casamento? Como que ele entrou aqui sem as vestimentas de casamento que eu dei? Amarre os seus pés e as mãos dele e jogue lá fora. Esse espírito sem uniforme. Qual é o nosso uniforme? A vestimenta do casamento espiritual que vestimos na presença dele.
é o espírito de obediência à vontade do Pai. Sayang kaboboton. Vamos dar uma salva de palmas para o Deus vivo. Sim, sim, nós te amamos, nosso Senhor Jesus Cristo. Te amamos, nosso Rei, nosso Senhor. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado pela sua mensagem hoje. Obrigado, pois o Senhor nos fez seus filhos e filhas no seu reino, que obedecem à tua vontade nesses últimos dias. Aleluia. Agradecemos-te, Pai, pois encontramos o pico da verdade das suas palavras, sua salvação. Louvamos o Senhor para sempre, Pai. Louvado seja o seu nome, Pai. Louvado seja o teu santo nome.